Alegria e esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. Eu convido você, das nossas paróquias, das nossas 5 paróquias, do Novo Horizonte, da Vila Oliveira, da Ressurreição, da Matriz e da São Paulo, a participar durante esta semana e a semana que vem da visita pastoral que nosso arcebispo, nosso pastor está fazendo. Várias atividades nas paróquias, também na cidade, a visita à faculdade, à FACAR, visita às escolas, visita ao asilo, visita em vários lugares onde vivenciam a experiência da fé e também da nossa sociedade. Eu quero com você nesse momento conversarmos um pouco sobre a questão da evangelização, sobretudo a catequese, a iniciação cristã. Quando eu fiz catequese, já faz um bom tempinho, a catequese que eu fiz, a gente tinha que decorar. Então, no livreto, tinha umas perguntas e a gente decorava. Mas agora, com o processo e a caminhada, a catequese tomou novos rumos. E agora se fala da iniciação à vida cristã e o processo catecumenal. O que isso significa? Como que vai ser de fato esse processo na prática da catequese? Então, Dom Jeremias, iniciação à vida cristã, já é uma preocupação da igreja primitiva, não é? Com a questão da iniciação, iniciar a pessoa a fé, o processo, a comunhão com Jesus Cristo, e também esse processo catecumenal, é uma palavra não comum no nosso dia, no nosso cotidiano. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo, sobre essa vivência que os bispos, que a arquidiocese, como é que está pensando sobre essa realidade? Muito bem, então, Padre Joel, é sempre um prazer poder falar sobre essa questão da iniciação à vida cristã sob inspiração catecumenal. Como já disseste, é de fato uma experiência que aconteceu nos 4, 5 primeiros séculos da igreja, quando então os discípulos de Jesus, eles tinham verdadeiras escolas de formação em que se tinham várias etapas para que o cristão pudesse aprender, assimilar realmente a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ir vivendo no dia a dia essa doutrina e ao mesmo tempo poder ir celebrando para renovar a presença do Senhor entre nós, especialmente através da Eucaristia. Isso significa dizer, em outras palavras, que eles conheciam muito bem a palavra de Deus, que é exatamente o modo que Deus, através do qual Deus quis nos ensinar e nos dar a conhecer o seu desejo, e por outro lado, celebravam a liturgia como um momento em que Deus se fazia presente de modo especial, para que assim a vida de fé dos cristãos pudesse ser animada sempre por uma presença constante, por uma presença real, diga-se de passagem, de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa experiência durou por alguns séculos, como eu já disse, 5, 6 séculos. Depois ela foi se acabando, também porque houve mudanças históricas muito grandes na vida da igreja. Até que com o Concílio Vaticano II, tudo isso foi retomado. Portanto, a catequese de iniciação à vida cristã, sob inspiração catecumenal, do modo como nós a compreendemos hoje, ela já tem uma caminhada novamente de 60 anos, através dos quais e nos quais procurou-se cristalizar certamente experiências de catequese pelo mundo inteiro. Bem, aqui em Londrina, nós temos notícia, é claro, todos vocês sabem, o quanto nosso querido, já falecido Dom Albano Cavalim dedicava a sua vida à catequese. As histórias que ele contava, a metodologia que ele desenvolvia, né? o modo carinhoso com que ele conseguia falar de Deus, conseguia falar da igreja, isso eu tenho certeza que está no coração de todo o povo aqui da Arquidiocese de Londrina. Disso não tem dúvida. Então, nesses novos tempos, eu poderia dizer que a semente da catequese de iniciação cristã está no nosso querido Dom Albano. Mas Dom Orlando continuou tudo isso, porque vieram outros documentos, vieram outras palavras da igreja a iluminar essa realidade e também a necessidade que nós então já vivíamos no nosso Brasil.
E Dom Orlando deu também passos importantes na questão da catequese de iniciação à vida cristã, publicando com a equipe arquidiocesana, sobretudo um itinerário, de coisas que precisavam estar presentes na catequese de iniciação cristã. E eu chegando, percebi toda essa realidade e, junto com muitas pessoas, decidimos de a gente então dar um passo muito concreto na efetivação da iniciação à catequese da catequese de iniciação à vida cristã aqui na Arquidiocese. E, portanto, fizemos um plano de formação dos catequistas, de orientação dos padres, também de produção de material. E assim, no mês de agosto, nós demos então início a um novo processo, um grande passo que está sendo dado na Arquidiocese para que a catequese de iniciação à vida cristã sob inspiração catecumenal aconteça. O que é, efetivamente, a catequese de iniciação cristã sob inspiração catecumenal? O cristão de hoje, ele precisa ter cada vez mais conhecimento da palavra de Deus. Portanto, catequese, ela não é decoreba, mas ela é de fato fazer com que o catecúmeno, o cristão, o catequizando, ele se debruce sobre a palavra de Deus e possa, na palavra de Deus, dali aurir conhecimento, aurir a orientação de Jesus Cristo. Então, a palavra. Um segundo elemento importante é a liturgia. Então, o Concílio Vaticano II, ele quis dizer muito claramente que os cristãos, eles devem beber da liturgia. A fonte da espiritualidade de um cristão deve ser a liturgia. Portanto, a compreensão do rito, a compreensão das palavras, a compreensão das orações, a compreensão da própria palavra de Deus. Então ali há uma união muito grande entre palavra e catequese, mas ao mesmo tempo a compreensão do tempo litúrgico, a compreensão dos sacramentos, o que cada um deles significa para a vida do cristão. Eis aí, a essência daquilo que é a iniciação à vida cristã. O cristão, ele inicia conhecendo a palavra de Deus, ele vai entendendo que é a liturgia que vai alimentar a sua fé, portanto, ele vai participar da Eucaristia, ele vai participar do sacramento da confirmação, ele vai trabalhar o batismo na sua família, para os seus, ele vai trabalhar o sacramento da reconciliação, ele vai perceber a importância do matrimônio, ele vai perceber também a importância da unção dos enfermos e assim por diante, para que de fato a palavra e a liturgia sejam fonte da vida do cristão. Essa é, enfim, também o desejo. Esse é o desejo daquilo que nós chamamos de formação permanente. Portanto, nós já estamos nessa caminhada. Na sexta-feira passada, dia 30, nós fizemos uma celebração que foi linda. Mais de 1000 catequistas presentes na Catedral Metropolitana para dar o início a esse novo modelo, para que assim a nossa catequese daqui a alguns anos possa começar a produzir frutos melhores, produzir frutos de santidade, de conversão e assim por diante. Dom Jeremias, quando nós falamos de catequese e liturgia, são duas realidades diferentes, mas em comunhão. Uma não pode viver sem a outra, porque eu sempre tenho dito assim, na catequese nós falamos de Deus e conduzimos para. Na liturgia, nós falamos com Ele, então essa experiência da vivência. Uma das questões que a gente observa, não só na Arquidiocese de Londrina, nas 84 paróquias, nos 16 municípios, mas a igreja em geral, a gente ouve muita reclamação dos catequistas, a falta de participação dos catequizandos na liturgia. Então, as duas estão em comunhão. Então, nesse momento, eu quero fazer um pedido para o senhor fazer
fazer um pedido às famílias, né? Essa importância da família, levar os filhos, sobretudo catequizando-os, a vivência e a experiência das celebrações eucarísticas e as experiências da fé. Muito bem, Padre Joel. Eu diria assim que a palavra de Deus, ela nos ensina. Deus fala através da palavra de Deus. E, por outro lado, a liturgia faz isso tudo acontecer. A semelhança do que a gente vê, por exemplo, na própria Sagrada Escritura. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, na criação, então, olha a expressão: e Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Então veja, o faça-se é a ordem de Deus, é a palavra de Deus, e a luz se fez é a realização dessa promessa, dessa palavra de Deus. Em outros momentos da Sagrada Escritura, mas destaco ainda um que é muito perto, né? Muito perto da religiosidade popular do nosso povo. Faça-se em mim segundo a tua palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ali mostra claramente como a palavra de Deus vai preparando o terreno, vai nos ensinando, vai nos mostrando como Deus é, e ao mesmo tempo, quando nós então percebemos, é a liturgia que faz a gente se aproximar cada vez mais de Jesus Cristo, se aproximar cada vez mais de Deus. Bom, a necessidade, né, do catequizando, de um pai de família, né, participar da liturgia, ela é essencial. Não há como formarmos cristãos apenas com catequese. Nós precisamos formá-lo com a prática. É muito diferente você ouvir falar de que o sacramento da reconciliação perdoa os pecados, então alguém pode até te ensinar isso. É muito diferente você sentar, né, diante do sacerdote, confessar-se e receber, né, o perdão dos pecados na tua vivência, no teu dia a dia. Você sentir que você é perdoado por Deus, por mais que você seja pecador e às vezes até continua pecando, digamos assim. Então essa experiência, ela é fundamental. Se nós quisermos uma religiosidade mais profunda, uma religiosidade mais decisiva, que seja capaz de determinar a vida, né, do seu filho, da tua família, da tua filha, da pessoa que depende de você, então é necessária a participação. Senão não tem jeito, não há como fazer milagre. Por mais que de repente a gente possa pensar em milagre, mas nesse campo não se faz milagre, não. Ou a gente participa, a gente vai treinando a participação, percebendo a necessidade de se alimentar da fé, ou ela vai continuar raquítica, muito fraquinha, pela vida afora, e essa fé pode até mesmo vir a morrer, né? Que isso não aconteça conosco. Muito bem, que a alegria e a esperança faça parte da sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde sempre. E nós então, durante todos esses dias, nós vimos o nosso arcebispo, Dom Jeremias, que está aqui em Rolândia durante esta semana e também a semana que vem, para juntos vivenciarmos a experiência da fé, da comunhão, do anúncio da evangelização. Muita paz para você, que Deus te guarde, Deus te abençoe, hoje e sempre, e vivencie conosco então esta semana de visitas pastorais e depois em seguida as Santas Missões Populares. Muita paz para você, que Deus te guarde e te abençoe. Amém.